vamos para mais um Masterclass da Faculdade Inspirar. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai estar hoje conversando sobre avaliação em fisioterapia dermatofuncional. Bom, já que a gente vai falar de avaliação, nós temos duas formas de avaliar o paciente. Uma é olhar, né? A inspeção. Todo fisioterapeuta faz isso. Inspeção. É quando eu olho, eu analiso, eu vejo como é que está a pele, eu vejo como é que estão as rugas, eu vejo se a pessoa está com a pele mais brilhante, se tem mais oleosidade, se o aspecto está ressecado, eu vejo como que está essa pele em termos de envelhecimento, eu vejo a flacidez, os contornos, então é inspeção. E a segunda etapa é a palpação. É quando eu toco para sentir se aquilo que eu estou vendo realmente está com essa aparência. Então, inspeção e palpação a gente já faz em fisioterapia em todas as áreas. Na área de dermato não é diferente, tá? E depois a gente faz o registro, né? Que é o protocolo que a gente normalmente utiliza para fazer todo o registro desses dados que a gente coletou na inspeção e na palpação. Então, nós vamos falar desses três caminhos e quais são os métodos, que eu já falei na aula teórica, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Bom, primeira coisa, quando a gente avalia a inspeção, a gente vê se a pele está seca, se a pele está oleosa, se a pele está manchada, qual o fototipo que essa paciente tem, isso tudo eu vejo, né? A inspeção. Então, a gente tem aqui alguns tipos de ferramentas, de equipamentos que podem nos ajudar em relação à análise da inspeção e da palpação, mas principalmente na hora que eu estou vendo, eu olho e falo, essa paciente parece que está com a pele oleosa e parece que está desidratada, mas eu quero confirmar isso. Então eu tenho aqui um analisador de água e oleosidade, que eu mostrei na aula teórica. Vocês tiveram contato com isso na aula teórica. Esse tipo de equipamento é um equipamento que nos ajuda a confirmar o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo na inspeção e na palpação, tá? O analisador de água e de oleosidade, ele vai me guiar, por exemplo, no que eu quero orientar de cosmético, se essa paciente precisa de hidratação, se essa paciente tem uma pele já oleosa, se eu preciso diminuir essa oleosidade, em relação a o que ela relata, porque às vezes elas falam assim, não, eu uso hidratante todo dia, só que você tá vendo que não, que a pele tá ressecada, que não tem uma boa oleosidade. Então, é um equipamento que, claro, ele tem as dificuldades dele, ele tem as falhas, porque isso é um equipamento, mas ele é um caminho para nos ajudar a guiar em relação a essas informações. Ele tem um leitorzinho que a gente vai encostar, né, na pele e a gente vai fazer a leitura naquele local que eu encostei de como está a oleosidade e como está a parte de hidratação. Então, ele me dá aqui, ó, valores em percentuais. Ele também coloca cores, né? Uma coloração que vai me dar um sinal vermelho quando a coisa está bem ruim, um sinal amarelo, que foi o que apareceu na minha mão, que não está melhor, mas tem que cuidar, mas não está tão ruim, e o verde, que tá ok, tá equilibrado, tá dentro do que é necessário. Existe também, claro, faixas de valores, que aí, claro, depende de cada equipamento. O equipamento ele vai te dar de tanto a tanto, é ideal. E também varia de região para região. Por exemplo, no rosto, normalmente a gente tem uma hidratação, né? Precisa de uma hidratação maior, porque é uma área mais exposta, né, ao sol, ao vento. E, em geral, é onde a gente, às vezes, encontra mais ressecamento. E no próprio rosto, eu tenho áreas onde a oleosidade às vezes é maior, áreas onde a oleosidade é menor. Então, a análise desse aparelho, ela tem uma forma de controle que também varia de acordo com a região e de acordo, claro, com o segmento do corpo que a gente está analisando, tá? Não é a mesma coisa, por exemplo, a hidratação ou a oleosidade das costas e do rosto,
ou da perna, ou do abdômen, né? Cada região do corpo realmente vai ter uma característica. É muito importante para utilizar, manter esse contato que a gente faz com a pele limpo, né? Tem que limpar, para que limpar a pele e limpar o contato, mas na hora que você encosta, né? Terminado o uso, fazer a higiene para poder reutilizar. Então é um equipamento, são equipamentos simples, são equipamentos baratos, mas que eles nos dão um guia de orientação, até mesmo para você justificar para o seu paciente, olha, você precisa hidratar mais, você usa hidratante à noite, todos os dias? Ah, não gosto. Então, olha só, tá vendo? Aqui apareceu uma luz vermelha, isso é um alerta, sua pele realmente está desidratada, precisa hidratar mais. Ou a sua oleosidade está exagerada, a gente precisa fazer um tratamento de limpeza de pele, de melhora, de retirada, um uso de um determinado cosmético para melhorar isso. Então, todas essas orientações, isso serve mais como uma ferramenta. E o analisador de fototipo, né? Ele tem aqui de 1 a 5, nós classificamos até o fototipo 6, mas aqui ele tem até o fototipo 5. E ele nos dá qual o fototipo, e também o fototipo, ele vai variar de acordo com a região do corpo, tá? Se eu pegar na minha mão e fizer depois a análise do fototipo, por exemplo, na parte interna, ó, aqui eu tive um fototipo menor do que aqui, porque aqui sempre eu estou mais exposta ao sol. Se a gente analisar o fototipo, por exemplo, de um abdômen, de uma virilha, de uma grávida, o fototipo vai ser maior, porque ela tem uma hiperpigmentação no período da gestação. E tem pessoas que têm áreas realmente mais escurecidas, né? Então, isso ajuda a guiar. Também é interessante quando você trabalha com laser, né, Letícia? Letícia trabalha muito com laser e ela me emprestou aqui o equipamentozinho que todo dia ela está usando, porque na hora que ela vai aplicar o laser de epilação, por exemplo, você tem que olhar o fototipo. Exatamente. E essa personalização é extremamente pertinente, né? Por exemplo, quando a gente pega uma área íntima, uma virilha, a gente encontra mais de um fototipo. E onde a gente aplica, né, para avaliar o fototipo é justamente na área que a gente vai atuar, para que a gente consiga personalizar. Essas ferramentas que a Patrícia está mostrando para vocês, né, elas vão ser ferramentas auxiliares ao nosso tratamento, que vão nos dar um direcionamento melhor. Exato. Eu uso também esse analisador de fototipo quando eu faço pesquisa. Por exemplo, quando eu fiz o estudo do laser, eu fiz do LED e do laser de epilação. Em ambos os estudos, a gente fazia aplicação na região pubiana. E era interessante que na mesma região pubiana, eu tinha às vezes duas diferentes fototipos. E aí eu tinha que adequar a energia ao fototipo. Então, isso é muito importante na hora que vocês estão fazendo a análise. Eu dei o exemplo aqui do laser, principalmente o laser, né, quando ele tem uma potência maior, quando ele tem uma ação térmica, uma ação ablativa, porque ele pode queimar se você não olhar, mas a gente pode analisar o fototipo através da entrevista, da pergunta ao paciente, quando você toma sol, você fica bronzeada, você fica vermelha, você queima. Só que a gente sabe que muitas vezes elas não relatam corretamente. Então, a gente vai acabar errando e queimando essa paciente. E o analisador de fototipo é um guia para nos ajudar. Ele pode ter falha? Claro que sim, com certeza. Então, sempre tem que andar os analisadores com a sua anamnese, tá? Isso. Bom, outro avaliador é esse que está aqui do lado, né? Esse aqui é a lâmpada de Wood. Essa lâmpada de Wood aqui é uma lâmpada de Wood grande, né? Ela tem uma estrutura aqui atrás que a paciente coloca o rosto e a gente consegue analisar por aqui. Existe esse modelo, mas existem também as lâmpadas pequenininhas, portáteis, que vocês podem adquirir, podem ter na clínica, porque é muito interessante. Infelizmente, gente, de acesso fácil são equipamentos mais baratos. Existem hoje os scanners. Os scanners são equipamentos de analisador facial que você coloca a paciente lá, o scanner passa, ele vai te dar hidratação, ele vai te dar vascularização, ele vai te dar o mapeamento das rugas, a profundidade das rugas, ele vai te dar a parte também de avaliação das manchas, né, que a fluorescência, porque a lâmpada de Wood, ela trabalha com fluorescência.
ela já vai te dar tudo, o scanner vai te dar tudo. Então, é bem interessante o scanner, sim, só que tem um custo bem mais alto. E é uma coisa que você tem que investir mais, tem que ter mais investimento financeiro. Se você ainda não consegue ter o scanner, você pode estar trabalhando com a lâmpada, mesmo que seja essa aqui ou uma portátil, e com os analisadores mais simples. E sempre registrando tudo no protocolo PAF. Então, como eu estava falando, esses dispositivos que eu mostrei, a lâmpada de Wood, são dispositivos mais simples, mais baratos, né? Agora, claro, existe hoje em dia, com o avanço da tecnologia, os scanners. O que é um scanner? O scanner é uma estrutura que você coloca lá o rosto e ele faz uma leitura da face do paciente e mostra as rugas, mostra o fototipo, mostra as manchas. Ele faz uma análise como a lâmpada de Wood faz. Ele também mostra a vascularização, ele mostra as áreas de pigmentação, a oleosidade, a hidratação. Toda essa parte que a gente comentou aqui, o scanner consegue fazer. Mas, em geral, o que acontece com o scanner? É um equipamento de uma tecnologia mais avançada e com um custo bem maior. Então, existem no mercado vários scanners. Se você colocar scanner facial, você vai encontrar várias marcas no Brasil hoje já, com avanços, tecnologias bem interessantes, mas você vai ter que ter um investimento econômico maior. Os equipamentos que eu citei aqui são de acesso mais simples, né? Que você pode comprar pela internet ou fazer adquirir e que são de custo bem mais baixo, tá? Então existem essas diferenças aí. Que quando a gente começa uma avaliação do envelhecimento, a gente começa pelo antebraço. E é até estranho porque a paciente fala assim, mas eu vim aqui analisar o meu rosto, não vim analisar o braço. E por que a gente analisa o antebraço? Porque o antebraço é uma região que sofre menos com o envelhecimento. Por mais que você aumenta de peso, engravida, passa os anos, envelhece, com certeza a gente tem pouca modificação no tecido, né, na região do antebraço. Então, por essa característica, se deixou como referência a análise da sua história genética, ou seja, será que você é de família que tem uma pele mais flácida ou uma família que tem uma pele com mais turgor, com mais tonicidade? Essa história genética a gente analisa pelo antebraço. E a gente faz isso também quando a gente faz essa análise com um aparelho que se chama cutometer. O cutometer é um equipamento alemão que nós utilizamos muito em pesquisa para ver o quanto a pele tem, o grau que ela tem de flacidez. Por ser um equipamento importado, ele é um equipamento muito caro, que para uso dentro da clínica, realmente ele é inviável. Ele realmente a gente utiliza mais nos laboratórios de pesquisa. O que ele faz? Ele faz uma tração na pele e ele consegue medir com essa tração o quanto há de resistência na hora de fazer essa tração, para saber se a pele é mais flácida ou é mais dura, tá? Então, desde que se começou a analisar a pele para ver a genética com o cutometer, passou-se a analisar sempre essa genética através do antebraço. Então, a gente coloca o antebraço apoiado, faz uma prega, geralmente 5 centímetros abaixo da munheca, faz uma prega e sente o trofismo ou o tônus dessa pele. Ah, Patrícia, mas eu não sei o que é flácido, não sei o que é duro, não sei o que é mole, eu não sei diferenciar se a minha é flácida, se a do outro é dura, se a dele é menos, se a do outro é mais. Você não sabe porque você não tem essa referência na sua memória, você não tem isso treinado. E como é que a gente treina? A gente treina fazendo. Vocês vão pegar os familiares, vai colocar os bracinhos na mesa e vai fazendo a prega e vai sentindo quem é mais resistente, quem é mais duro, quem é mais flácido. Você só vai conseguir sentir a diferença se você fizer um comparativo. Eu não tenho como colocar na cabeça de vocês o que é flacidez e o que é enrijecimento, o que é pele dura, o que é pele flácida. Para você descobrir isso, você tem que praticar. E essa prática você faz praticando. E pratica com quem?
Em casa, com a família, com o filho, com a mãe, com a tia, com o pai. Vai fazendo e comparando. Com certeza, você vai ver pessoas que têm o mesmo tônus e pessoas que têm o tônus mais flácido ou não. Ah, mas quando eu sou mais velha, eu tenho mais flacidez. Não necessariamente. Você pode ser jovem com uma genética flácida. Ou você pode ser mais velho com uma genética mais firme, tá? Isso varia de pessoa para pessoa.